2020 foi um ano para não ser esquecido. O ano da solidariedade. O ano em que estivemos longe um do outro, porém mais próximos do que nunca. Vencemos desafios, aprendemos o valor do tempo e da liberdade. Aprendemos a inovar. Descobrimos novas formas de fazer as coisas e formas antigas de fazer coisas novas. Nos superamos para levar o melhor do mundo até você. Notícia, conhecimento, arte, entretenimento, informação e emoção. Tocamos a vida em frente sem abandonar nossos sonhos. Temos o melhor de cada um de nós. Em 2021, nós vamos continuar ao seu lado, em todos os seus momentos. Trabalhando, inovando e evoluindo todos os dias. Porque o que mais importa é ter você sempre com a gente. Newcom Pay TV, juntos em 2021. Aqui, a vida não para. Com informação de qualidade, você pode mais. Ele destaca o crescimento da pecuária brasileira. Pode produzir mais, prosperar mais. Eu acho que o produtor, quando ele aceita a ciência técnica, já é um passo a mais para ele. 3 vezes ao dia, o Jornal Agronotícias deixa você mais preparado para enfrentar desafios de eficiência, inovação, qualidade, produtividade e preservação ambiental. Vamos conferir. 6 da manhã, 1 da tarde e 11h30 da noite. AgroMais, o poder da agroinformação. 24 horas, 7 dias por semana, sem descanso. Esse é o Agro, produzindo todos os dias, com inovação, com o esforço e o talento de mais de 50 milhões de brasileiros. Gente que cuida da terra e protege a água e as florestas. Gente que gosta do sol e ainda mais da chuva. Gente que ama o trabalho e tem orgulho do Brasil. Aqui, neste solo verde e amarelo, nasce e cresce o alimento para mais de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no planeta. E ainda se cultivam fibras, produtos medicinais, plantas aromáticas e matérias-primas para a agroindústria. AgroMais, o poder da agroinformação. Discutir isso em maior exportação já imediata, algum impacto nos preços do boi, ou é ainda muito cedo para falar nisso? Muito boa noite, Iago. Boa noite, Silmar. Boa noite. Todo mundo está acompanhando aí, Terra Viva, Band. E, bem, essa certificação para o gado brasileiro desses estados, em específico aí, Paraná, parte do Mato Grosso, parte do Amazonas, Acre, Rondônia e Rio Grande do Sul, é muito importante para a gente começar a dar os passos aí para a gente sair dessa vacinação, de ser uma zona livre de aftosa sem vacinação, né? Isso traz um patamar sanitário, um status sanitário para o Brasil diferenciado, principalmente para essas regiões. Lembrando que hoje a gente tem Santa Catarina aí que atua basicamente como o estado que tem unicamente a aftosa sem vacinação e é o estado que mais exporta carne suína no Brasil, é o estado que foi muito solidificado a sua indústria suína por conta dessa certificação aí também da vacinação, de ser sem vacinação contra a aftosa e estar livre da doença. Então, é muito importante para que a gente consiga avançar. Isso é importante para a pecuária nacional como um todo, não só para a bovinocultura. A gente precisa lembrar que isso é um passo importante para a gente ter um estado sanitário cada vez melhor. O ponto primordial que a gente ressalta aqui é que todas as fronteiras agora do país vão ter que ser dobradas. A gente triplica aí, a gente tem que triplicar o nosso cuidado com o cuidado das fronteiras, já que o vírus não está mais atuante dentro do ambiente interno, a gente tem que se preocupar com esse controle de fronteiras principalmente. Mas a notícia é muito positiva, sim. Você tocou num ponto importante, agora tem que se tornar mais rígida a fiscalização de fronteira do que antes, né, que já existia. Agora, isso abre mercados importantes que pagam bem pela carne in natura, que é o caso do Japão, né, Estados Unidos, Coreia do Sul e outros países aqui que tinham certas restrições de comprar carne in natura do Brasil, exatamente em função da aftosa, né, mesmo com vacinação. E isso deve ser muito bom, deve abrir mais mercados para a carne brasileira, consequentemente é bom também para o nosso pecuarista, né, Iago? São mercados importantes que nós não tínhamos acesso até agora, né?
Exatamente, acho que principalmente aí os países asiáticos, nesse caso que a gente poderia falar aí do Japão e da Coreia do Sul, que eles exigem essa certificação, digamos assim, esse status sanitário acima do padrão, digamos assim, né? Acima livre de aftosa sem vacinação. Então, principalmente para esses dois países, a Coreia do Sul e o Japão, que são, sim, grandes consumidores de carne bovina, transitam entre os 10 maiores importadores de carne bovina do mundo, é muito importante a gente alcançar esse patamar até levar o Brasil para ser um país livre de aftosa sem vacinação. E essa notícia, ela pesa, digamos assim, no médio prazo para que a gente consiga manter a carne bovina brasileira com um preço médio lá fora, o preço comercializado lá fora, acima do patamar atual e, consequentemente, gere valor para toda a cadeia. Muito bom. Bom, vamos para o efeito mais imediato aqui do nosso mercado, independente dessa novidade, essa novidade boa aqui. O fato é que os preços do boi, depois de um período de queda, de acomodação, voltaram a subir, estamos aí entre safras chegando, e os preços começam a disparar. E praticamente todos os dias tem se visto aumentos no mercado físico, né, Iago? E o cenário aparentemente é esse daqui para frente, né? Por um bom tempo. É isso mesmo, Iago? Bem, a gente vê o físico aí naquele fim de barrigada que a gente fala, né? O fim da barrigada da safra. A gente está saindo aí dos patamares mínimos para esse ano aí, no sentido de queda, né? A gente bateu ali na casa de 305, namorou os R$300 em São Paulo, mas a gente acabou voltando aí para o 310, 315, e a gente já mira agora, nesse curto prazo, os 320, né? A gente abordava muito aqui no mercado se a gente ia ter velocidade para chegar nesses 320 de maneira rápida, e o mercado já dá indicativos, principalmente para esses animais que são tipificados para exportação, né? O boi China, o boi Europa, um boi que entra dentro de uma qualificação melhor, esse animal aí já está sendo precificado aí na casa dos R$320. Então, no curto prazo, o que a gente vê por enquanto é sim uma firmeza maior de mercado, sustentado pela oferta restrita e pela demanda externa que está assim melhorando. Então, acho que esses dois pontos para a gente falar de um curto prazo mais firme do boi gordo e, consequentemente, no médio prazo, o preço chegando aos 340, 345 que a B3 já precifica. Então, é isso que você já está vendo na própria B3, lá para outubro, mais ou menos, esses preços são na faixa de 340, é isso? Exatamente, a B3 já posiciona o boi gordo a 343, 344 para o final de outubro de 2021, ou seja, já representa um ágio de R$30 frente às cotações atuais, que é relativamente interessante vendo o que aconteceu nos últimos anos. A exportação de carne bovina, Iago, nesse momento? E qual é a perspectiva que você está enxergando para esse ano? Bem, a gente teve os 4 primeiros meses muito bons, a gente estava com um desempenho bem parelho com o que acontecia em 2020, mas com preços relativamente melhores do ponto de vista de em reais, né, porque o dólar avançou muito, então os preços compensavam muito em comparação ao ano passado. Em volume, a gente está exportando basicamente a mesma coisa do que foi ano passado. Desde a saída da Argentina desse mercado, a gente tem a percepção de que o sinal, a gente vai avançar um novo sinal aí para exportar cada vez mais. Essa saída argentina, se for duradoura, se durar mais de 30 dias, é muito importante para o Brasil. Outros países já estão surfando nessa saída argentina, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos está exportando mais, principalmente para a China nesse momento, mas o Brasil está um pouco para trás ainda nesses embarques. Mas ainda tem a perspectiva para o ano de 2021 é positiva, e se não tiver um volume levemente maior do que no ano passado, a gente vai ter um volume bem parelho com o ano de 2020, que já foi um ano de recorde histórico para exportação. Você citou um fato importante aí, que é essa suspensão das exportações argentinas. Lembrando que a Argentina cresceu muito em termos de exportação de carne bovina nos últimos anos, depois de um período de recuo. Se não me engano, 700 mil toneladas no ano passado, e com esse ano já se falava em chegar perto de 1 milhão de toneladas, né? Ou seja, não é pouca coisa. Uns 30 dias fora do mercado, sem dúvida, dá um empurrão aqui nos concorrentes, né? Ajuda bastante. O Brasil certamente vai aproveitar isso aí, né, Iago? Exatamente. A gente fala em torno de 60 a 70 mil toneladas que vão deixar de ser exportadas nesse período de 30 dias, né? Se ele se concretizar, serão cerca de 60 a 70 mil toneladas em 30 dias. A Argentina já é o 4º maior exportador de carne bovina do mundo. Eles focaram muito no mercado externo nos últimos anos. Essa medida trava muito a comercialização da Argentina com outros países. Mas o que a gente vê aqui agora, essa notícia que já era
relevante para o Brasil, ela vai se transformando em cada vez mais positiva, né? Querendo ou não, você ter um país que reflete uma estabilidade governamental no sentido de menos interferência do governo nesses pontos, ele retrata um maior estímulo para você se sentir estimulado a fazer mais gado gordo, a exportar mais carne. Então, todo esse cenário é positivo para o Brasil, mas é positivo para todo o mercado exportador, né? Então, quem surfa nessa onda de maneira positiva? Paraguai, Brasil, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, que são os principais clientes da China, né? O principal importador de carne do mundo. E a Argentina saindo é muito bom para esse grupo de países. Perfeito. Fala um pouquinho do mercado interno, Iago. Nenhuma reação. Aliás, eu imagino que com esses preços aqui, está vendo, é o contrário, né? Continua paradão, né? Demanda caindo, é isso? Exato. Exatamente. A gente fala aí que o preço da carne bovina hoje, ela não é que ela estaria inviável, mas é que o consumidor brasileiro ainda sofre muito para conseguir adquirir essa carne bovina. O preço, a oferta restrita do boi gordo nesse momento, em conjunto com uma população que está com dificuldade de evoluir financeiramente, faz com que a gente veja o consumo cair muito, a migração desse consumo para outras proteínas, ao mesmo tempo em que a gente vê a exportação bombando. Então, esse cenário todo leva a uma demanda interna cada vez mais fraca e com dificuldade de reagir, né? A gente precisa urgentemente falar em melhora econômica para a população como um todo, para a gente conseguir consumir mais carne bovina. O principal problema hoje, além dos preços estarem elevados, é que a população também não conseguiu acompanhar essa elevação dos preços. Muito bem, está aí o recado de Iago Travagini Ferreira, consultor do mercado de boi da Agrifato Consultoria. Iago, muitíssimo obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso programa. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigadão, hein? Valeu, obrigado pelo convite, Mar. Sempre um prazer falar com vocês aí. Até a próxima. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor AgroMais. Hora de dar uma conferida aqui nos preços do mercado físico. Já tem aqui o fechamento da soja nesta quinta-feira, mercado interno. Poucas oscilações aqui. Mercado um pouco mais firme, mas acompanhou em parte Chicago, subiu, mas o câmbio não ajudou muito. Então ficou um negócio meio 0-0, meio empatado aqui. No Porto Rio Grande tivemos uma alta aqui, pequena, mas teve 173,50, saco de 60 quilos. Paranaguá 174, ficou estável. Tivemos uma alta aqui em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, 171,50. Cascavel, no Paraná, ficou estável em 170. Rondonópolis, Mato Grosso, subiu R$1 para 166. Rio Verde e Goiás também subiu R$1 para 165. E da mesma forma, Dourados, no sul do Mato Grosso do Sul, também com a alta de R$1 em relação ao dia de ontem, fechando nesta quinta-feira a R$165 por saca de 60 quilos. Vamos em frente com as nossas notícias. Hoje teve a divulgação da estimativa da safra de laranja para a próxima temporada. Safra de laranja aqui para o ciclo 2021-2022. O Fundecitrus, que é o Fundo de Defesa da Citricultura, divulgou nesta quinta-feira qual vai ser o tamanho da safra para essa próxima temporada, que começa agora a partir de julho. E os números são positivos, mas ainda abaixo da média registrada em outros anos. Vamos ver. A safra 2021-2022 de laranja no Cinturão Citrícola de São Paulo e nas regiões do Triângulo e Sudoeste Mineiro deve chegar a 294.170.000 caixas, crescimento de 9,5% na comparação com o ciclo passado, mas ainda abaixo da média de produção registrada nas últimas 10 safras. A temporada atual é de bienalidade positiva. Mesmo assim, o aumento no número de frutos por árvore foi menor que o observado em outras safras, que também foram favorecidas por ciclos de alta produção. O incremento este ano foi de apenas 12,5%, o que indica forte influência das adversidades climáticas. A produtividade média cresceu 15,3%. E a estimada em 850 caixas por hectare, contra 737 na safra passada. Muito bem, vamos à boa notícia do dia hoje. O Brasil tem mais 6 estados reconhecidos como áreas livres de febre aftosa sem vacinação.
na sua pecuária. Com a certificação, mais de 40 milhões de cabeças de gado bovino deixarão de ser vacinadas e 60 milhões de doses anuais de vacina não precisarão ser utilizadas, o que vai gerar uma economia de aproximadamente 90 milhões para os nossos pecuaristas. Vamos ver a notícia boa do dia. Os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso agora são reconhecidos internacionalmente como zonas livres de febre aftosa sem vacinação. A certificação foi concedida nesta quinta-feira pela Organização Mundial da Saúde Animal. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ressaltou o empenho dos pecuaristas brasileiros e de toda a cadeia produtiva das carnes bovina e suína em cumprir as normas sanitárias e dos estados no fortalecimento dos serviços veterinários. O reconhecimento da OIE significa confirmar o elevado padrão sanitário da nossa pecuária e abre diversas possibilidades para que o Ministério da Agricultura trabalhe pelo alcance de novos mercados, para a carne bovina e para a carne suína. Para o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, a certificação vai proporcionar a abertura de novos mercados para a carne bovina e suína brasileira. Agora, nós não temos mais restrições, nem sequer para a carne bovina, mas também para a carne suína, para a proteína como um todo. Vamos abrir mais espaços e ampliar ainda mais os que já temos. Agora, o Ministério segue junto ao setor com o desafio de manter a condição do país de livre de febre aftosa e de caminhar rumo ao objetivo de ampliar para os demais estados. O trabalho foi bem feito, ou seja, todo aquele trabalho que eu mesmo fui reticente lá no começo, ele se mostrou muito bem feito. A gente está há mais de 20 anos sem aftosa e isso significa que estão abrindo mercados para os estados brasileiros, mercados interessantes como o Rio Grande do Sul, exportador de carne de qualidade, um grande exportador, que agora tem todos os mercados, inclusive para carne com osso. Aí, essa é a grande notícia do dia, excelente notícia para a nossa pecuária. Bom, vamos em frente com o nosso consultor AgroMais. A preocupação com o que segue aqui com a safra brasileira de milho. Perdas que crescem a cada dia que passa. Paraná hoje, o DERAL divulgou uma nova estimativa, reduzindo a estimativa de produção de milho do Paraná para 10 milhões de toneladas. E tem gente dizendo que vai ser menos do que isso ainda, em função da falta de chuvas que vem afetando praticamente todas as regiões produtoras da região centro-sul, da grande região centro-sul do país. E hoje pela tarde eu conversei sobre esse assunto com o presidente da ProSoja de São Paulo, Gustavo Chavalha. Começamos a conversa justamente sobre a safra de milho aqui do estado de São Paulo. A situação é a tempestade perfeita, né? Tivemos algumas precipitações aí ao longo da semana passada, mas nada que possa reativar a planta que já sofria há mais tempo, né? Então, assim, todo esse conjunto de preços aí disparando, como você acabou de noticiar, é todo um reflexo de três situações interessantes que eu coloco aqui. A primeira é que estamos com um ano muito atípico, né? Diferente de outros anos, um pouco melhores para a safrinha. Na questão clima, então é esse o ponto que trouxe aí uma baixa produtividade. Muita gente apostou, foi muito semeado muitas áreas de milho, mas eu que estou aqui mais ao norte de São Paulo, com vários relatos também para o interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, tudo isso está refletindo em perdas significativas, Paraná, por exemplo. Então, assim, a grande safra brasileira de milho sempre foi safrinha. E agora nós estamos com esse reflexo climático aí de um ano que já atrasou o plantio da soja, que foi atrasar mais um pouco ainda o plantio do milho, consequentemente as chuvas cortaram mais cedo, as que vieram depois não foram suficientes para expressar produtividade interessante. Então, o primeiro ponto aí, realmente o clima determina aí essa falta. Segundo ponto que eu trago aqui, Silmar, é a questão dos estoques, né? Estoques de passagem que nunca foram tão grandes e agora caem por terra, né? E o aumento da demanda mundial crescente a cada ano, é natural pelo crescimento populacional, porém nós temos aí uma realidade diferente de novo, que é até para a situação da Associação de Proteína Animal, muito preocupada
com o desabastecimento da matéria-prima para a engorda de animais, né? E isso reflete também uma segunda questão, que é a questão de armazenamento, né? No Brasil, nós temos pouca coisa, precisa ampliar mais a questão de armazenamento. Mesmo quando tiver uma safra extra e ela tiver um pouco de excedente, o produtor possa guardar e jogar melhor no mercado na hora certa, não jogar de uma vez que o preço venha cair. Então, esse reflexo aí vai pelo clima, vai por uma outra questão de não se buscar um travamento também melhor aí, mas o clima é o determinante, né? E o terceiro ponto aí dos preços é o reflexo dos dois aí, que traz uma situação nova. A soja acaba acompanhando, porque tanto o milho como a soja o farelo de soja são ingredientes da ração animal, e isso uma demanda mundial, preços internacionais. Então, não há como acudir o mercado interno, interferência governamental seria um desastre. Então, assim, é um cenário complicado que reflete pela baixa produtividade que se dará em face ao clima aí, que foi negativo aí para o milho na safrinha esse ano. Muito bem, nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor agromais desta quinta-feira. Uma boa noite e até amanhã.